Junto com os temas tradicionais do romantismo, como o tempo, a solidão, o medo e a morte, há outros temas que podemos destacar na obra de Poe. E alguns deles são a embriaguez e o limite da razão. E sempre aparecem relacionados de alguma forma com a representação de estados alterados de consciência. É sabido que Poe tinha um interesse especial em explorar os porões da consciência humana, o que se refletiu em várias de suas obras, nas quais o tema central é a loucura. A estreita ligação deste tema com o conceito de fronteira da razão e sua inclusão em um todo filosófico chama muita atenção na obra de Poe. O tema da loucura é característico do romantismo em geral, e muitos autores abordaram a loucura em suas obras, mas ela quase sempre era apresentada na interpretação comum dos românticos, ou seja, a loucura sublime do artista. Em Poe, o conceito de loucura é mais amplo, pois além da abordagem clássica, observamos várias outras formas e aqui tentaremos analisá-las. É um visitante que pede abrigo e bate meus umbrais, apenas isso e nada mais. No momento em que me senti forte, sem hesitar, lancei a sorte. Senhor! Disse eu. Ou então, senhora, perdoai-me se muito me esperais, mas é que eu estava adormecido e foi tão débil o batido que mal podia ter ouvido alguém bater em meus portais assim de leve a horas tais. Podemos citar, por exemplo, os textos O Retrato Oval, A Queda da Casa de Usher, O Coração Revelador e O Sistema do Doutor Alcatrão e do Professor Pena. Em Retrato Oval, por exemplo, o leitor está diante da história de um pintor e surge aqui a imagem de um criador romântico, o artista casado com a sua arte. Este artista forma uma união com uma bela jovem, uma união entre o artista e a beleza, destinada a dar ao mundo algo ideal. O autor enfatiza repetidamente o estado emocional do pintor no momento da criação. Abre aspas, colocou toda a alma nesta obra, fecha aspas. Era um homem apaixonado, absorvido em seus sonhos, fecha aspas. Abre aspas, entregava-se ao trabalho com um entusiasmo frenético e não tirava os olhos da pintura, fecha aspas. É claro que o pintor estava obcecado com a arte. Seu sonho era criar e compreender o ideal através da arte. Abre aspas. Esta é a própria vida, fecha aspas. E assim ele exclamava, encantado com sua criação. Mas parece que no final o artista não estava impactado com a morte de sua bela esposa, mas pela força e poder de seu gênio. E é então que vemos uma imagem do artista muito próxima à característica do romantismo alemão, buscando entender os mistérios da existência, alcançar a verdade, tocar a beleza. Para alcançar tudo isso, ele precisa superar a realidade, se distanciar do material, se dirigir ao ideal. A obsessão e o encantamento com a arte e a fantasia ajudam o pintor de Poe a alcançar o seu objetivo. Aqui podemos falar da interpretação romântica clássica do tema da loucura sublime do artista, onde o resultado de sua atividade é a criação do belo. É curioso notar que o próprio narrador da história, ele aparece como embriagado por ópio. É muito característico de Poe a representação realista, vívida de vários estados doentios de consciência. Como exemplo, podemos considerar A Queda da Casa de Usher, uma novela que levanta muitas questões para as quais é inútil buscar resposta. Qual era a doença de Usher? Por que a casa tinha um efeito tão estranho sobre seus habitantes e sobre o narrador? No texto não encontramos nenhuma relação de causa e efeito. Simplesmente porque a base de tudo aqui é a percepção insana da realidade. O conto inclui elementos de psicologismo, a representação do estado doentio da psique humana, e elementos góticos, com a predominância do medo e do horror. A loucura psicopática leva, em Poe,
a desintegração da personalidade humana. Embora ainda se possa notar que o lunático Roderick tinha uma inclinação para a música e para a pintura. Se eu conhecesse as circunstâncias. E eu imagino que seus planos incluam filhos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se soubesse o pesadelo que está criando para mim, senhor. Como um pesadelo? Foi o que eu disse. Na maioria dos casos, os desvios na consciência dos heróis das novelas de terror de Poe levam à prática de atos horríveis, à autodestruição e aniquilação. Usher, devido à sua doença descrita como uma forte excitação nervosa, enterra viva a sua irmã. E o herói de sua outra novela, O Coração Revelador, ao contrário de Usher, não se reconhecendo como doente, mata seu vizinho sem qualquer motivo. Nesta novela, podemos ver como Poe infecta seu herói com uma doença típica da época, a monomania, que é a concentração excessiva em algum objeto. Os dentes de Berenice, a mancha branca em forma de forca no gato preto e o olho de vidro do velho, junto com a monomania, tudo isso desperta o demônio da contradição. E aqui, os lunáticos não podem controlar sua consciência doentia, e por isso estão na fronteira entre o real e o irreal, a vigília e o sonho, a verdade e a ficção, a vida e a morte. No final, eles sempre acabam fora dos limites da realidade circundante. E aquela realidade que a mente doente gera é a base para os atos que cometem. Os exemplos acima de realização do tema da loucura não são únicos. A loucura sublime do artista é uma característica do romantismo, como já mencionamos. E a representação dos heróis com desvios psíquicos não é tão original. São bastante comuns na literatura, ao contrário de algumas interpretações que só encontramos em Poe, como na novela O Sistema do Doutor Alcatrão e do Professor Pena. Interessante, porque aqui o tema da loucura e insanidade é literalmente virado de cabeça para baixo. Chega a um hospital psiquiátrico, atraído por conversas sobre um novo e único sistema de tratamento. Ele conversa com o pessoal do hospital, descobrindo muitas novidades, mas acaba descobrindo que estava falando com pacientes que haviam escapado e tomado o lugar dos médicos. Os médicos, por sua vez, estavam no lugar de seus pacientes. Aqui, Paul levanta o curioso tema da difícil distinção entre a consciência doente e a saudável. Todos os pacientes, liderados pelo Sr. Malar, encarnam simultaneamente uma consciência insana e uma visão adequada, pois durante o jantar falam calmamente sobre suas próprias doenças e ali fazem análises e avaliações. O narrador, a personificação da consciência ingênua, é completamente incapaz de distinguir os doentes dos saudáveis. E mesmo depois que todos os loucos voltam para suas celas, o narrador não compreende o ocorrido e começa a buscar referências ao sistema de tratamento inventado pelos loucos, acreditando ser um trabalho científico sério. E, como um conselho do louco Senhor Malar, ouvimos a frase, abre aspas, quando um louco parece completamente saudável, é aí que devemos colocar a camisa de força nele, fecha aspas. Assim, o autor questiona se é possível delimitar esses estados com certeza. Uma coisa pode ser muito semelhante à outra. A loucura aqui é representada como um jogo. Há regras e liberdades. Os médicos e sãos jogam por regras. Os loucos ultrapassam e personificam a irracionalidade. Mas há regras até na irracionalidade. Na novela, lógica e caos se chocam e realizam um dos princípios de Poe, a dualidade. A mistura de lógica e representação da natureza humana tem raízes nos românticos alemães. Comparar as visões dos românticos com as de Poe ajuda a entender a sua singularidade. Negar a influência dos românticos alemães em Poe é impossível. E assim, o caráter é algo inaceitável, pois limita a personalidade. A verdadeira criatividade está ali no conhecido. É preciso ao artista
ultrapassar os limites físicos e mentais e criar a sua própria visão. É por isso que Poe não dá a seus heróis características ou tipos definidos e sustenta essa posição em relação à tirania do espaço-tempo. Mas há alguns pontos significativos aqui, pois Poe tenta conciliar racional e irracional. Ele aqui é diferente dos românticos, pois para os românticos o poeta criava em estado de inconsciência. Então, ele era capaz de pensar em tudo. Mas Poe observa que muitos escritores preferem criar um mito sobre uma inspiração louca do que mostrar seu verdadeiro processo de trabalho. Ele vê a meta do autor como alcançar um efeito específico. E algum sistema era comum aos alemães. Mas é importante que para Poe é preciso transcender os limites, buscar o caos fora do sistema, em busca do novo e do desenvolvimento.